Olá, gente querida. Hoje vamos falar da ciência da vida, né? Da verdade, o conhecimento da vida, que na verdade é a Ayurveda, né? Você já deve ter ouvido falar dos dosha, né? A gente tem 3 tipos de dosha. Você pode fazer um teste online. Aqui eu vou citar algumas características a respeito desse assunto para trazer sempre informação de qualidade para vocês, tá bom? Antes de entrar nesse assunto, olha aqui todas as mídias disponíveis do Conversa e Astrologia para você interagir mais: Spotify, Instagram, Facebook, consultas, atendimentos, tudo mais. Clica aqui embaixo também. Vamos lá. A gente tem 3 tipos de dosha. Você provavelmente tem um predominante e você tem um segundo que fica ali como o primeiro, e o segundo é uma influência. Então online você pode fazer esse teste, tem como identificar, ou você pode buscar um terapeuta que trabalha nessa área especificamente para te ajudar a diagnosticar qual é o seu dosha predominante. Então vou falar dos assuntos. O que é isso? Na verdade, isso é uma combinação dos 5 elementos que a gente tem na Terra, que é o espaço, o éter, tem o ar, fogo, água e terra. Então esses 3 tipos, eles estão inseridos dentro desses 5 elementos. Isso vale para tudo na nossa vida, os animais e tudo mais. Então essa é a classificação. E o primeiro que eu queria falar é o Vata. Então são 3, né? Vata, Pitta e Kapha. O primeiro, o Vata, ele engloba o quê? O espaço, né? E o ar, ou seja, são pessoas que têm aquela característica predominante do movimento, do ar, né? Aquela coisa invisível. Então eles estão sempre buscando alguma coisa. Normalmente essas pessoas, elas têm um perfil mais leve, a pele costuma ser um pouquinho mais seca, teoricamente o biotipo é esbelto, pessoas altas. Então tem toda uma característica física desses tipos. Então isso também você pode pesquisar online. Aqui eu vou dar as características emocionais. E essa ciência da vida, né, fala muito da questão da gente manter um equilíbrio na nossa vida. Então você identifica qual é o seu predominante, o segundo, e você fala: olha, eu vou equilibrar a minha vida através do quê? Do meu corpo, através do meu comportamento e tudo mais. E assim você fica em equilíbrio em relação ao dosha. Então o Vata tem esse perfil criativo, são pessoas que tendem a ficar muito distraídas, fazem várias coisas ao mesmo tempo. Então tem muito essa característica do movimento. E o que acontece quando esse dosha está em desequilíbrio? Normalmente essas pessoas, elas sentem medo. Normalmente essas pessoas, elas ficam sem direção. Então, como ele é muito inteligente, muito criativo, essa é a tendência do Vata. Então são pessoas que de um jeito ou de outro têm essa característica do ar, estão sempre buscando movimento, sentem tédio facilmente. Então tem essa característica. E locais úmidos, né, ou frios não são tão legais para essas pessoas. Ou seja, qual é a característica aí do Vata? Ele é o quê? Mental, tem essa coisa do movimento, como eu falei, normalmente essas pessoas, elas tendem a ter a pele mais seca. Então isso daí é uma questão que se observa. São pessoas muito ágeis, né? Tem um movimento mais ativo, mas também leve também. Normalmente essas pessoas, elas têm hábitos, sejam sono, alimentares irregulares, não tem uma constância, porque está sempre oscilando. Então, como eu gosto de falar, na minha visão, o Vata é o grande oscilador, né? Então está sempre ali oscilando. São pessoas que têm essa coisa também de rapidez, são pessoas que podem ser que sintam mais frios, né? Quer dizer, são pessoas que sentem mais frio que outras pessoas, que outros dosha. São pessoas que elas têm um jeito assim light de ser, né? O biotipo tende a ser esbelto, então são pessoas que não têm tanta tendência a engordar. Só que qual é a questão do desequilíbrio do Vata? O Vata, no seu estado aí de tranquilo, no estado equilibrado, ele tende a ser muito criativo, ele tende a ser uma pessoa light, sabe? Aquela pessoa comunicativa, de bem com a vida. Só que quando não está tão balanceado, essas pessoas tendem a sentir medo, ficar com ansiedade, aí vai para insônia. Por quê? Porque a mente está agitada. Então, como eu falei,
a tendência é que a gente equilibre isso na nossa vida. E o segundo é o Pitta, que tem aí aquela influência do fogo, né, e da água, e essas pessoas, elas já têm um agito natural. São pessoas que têm um metabolismo, a velocidade da luz, então o intestino funciona muito bem, é regular. Essas pessoas não sentem frio, então elas são pessoas mais quentes, então é natural que se você é Pitta, dominante, e você mora no local quente, isso te agita de alguma maneira. Então, como eu falei, no plano do equilíbrio, é importante para você o quê? Pegar leve, vai para um local frio, aí come uma coisa geladinha. Então, sempre está buscando esse equilíbrio. São pessoas com aquela capacidade de liderança, né? O Pitta é muito ativo e gosta de desafios, aí ele quer comandar, aí você vê que tem um elemento, uma chama dentro dele que, na verdade, a principal característica do Pitta é o que? A transformação. Então, são pessoas que enxergam com clareza, né? Então, o Vata tem a coisa do movimento e o Pitta a coisa da transformação, de você transformar, inovar e tudo mais. E no desequilíbrio, essas pessoas ficam o quê? Autoritárias, nervosinhas, né? Surtam, né? Fica lá tenso, agitado. Então tem essa coisa também. E por fim o Kapha, que a principal característica do Kapha é o quê? A acumulação, a preservação. Então a gente entendendo isso, porque o Kapha ele já engloba, a terra e a água. Então são pessoas o quê? Tranquilas, amorosas, aquela pessoa compreensiva. O biotipo dessa pessoa tende a ser mais centrado, são pessoas que podem ser que engordem com uma certa facilidade também, a pele costuma ser o quê? Suave, mais macia, eles têm um corpo sólido, e eles têm uma tendência, aquele perfil realmente de preservação, de acumular, da coisa sólida mesmo. Então, assim, você dorme bem, sabe aquela pessoa que tem um sono levemente pesadinho? Talvez seja um Kapha da vida. E o que é interessante para o Kapha, né? Quando ele está em desequilíbrio, pode ser que ele fique o quê? Na inércia, levemente preguiçoso, mas no estado bacana, equilibrado do Kapha, são pessoas extremamente amorosas, compreensivas, sabe aquela pessoa confiável, uma coisa meio Kaphazinha de ser. Então, assim, no plano ideal, eu estou trazendo essas informações para você, tá bom? Você pode pesquisar mais, utilizar isso na sua vida, descobre aí qual é o seu tipo, isso daí tem testes online, como eu falei, você pode procurar outras pessoas, né? Descobrindo o seu tipo e tudo mais, o que você faz? Você tenta se manter no equilíbrio. Ah, Laís, mas é que eu descobri que eu sou Vata. Percebe, quando é que eu estou oscilando, quando que eu preciso desenvolver a minha concentração, qual o alimento que eu posso comer que de repente me ajuda nesse sentido. O Pitta, por exemplo, o Pitta, como eles já são, né, avermelhados e agitados naturalmente, evita ficar o quê? A exposição do sol, de repente come comidas que não sejam tão apimentadas, enfim, tem todas essas coisas. Eu quis trazer um panorama geral aqui, tá bom? Desse assunto, porque aqui você tem bastante variedade, temas diversos, sempre aí com foco para levar a sua vida ao próximo nível, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas, entra aí nas mídias sociais, nas redes sociais, nos acompanha por lá e nos vemos no próximo vídeo.